Você já se sentiu aquele nó na garganta, o coração acelerado e um pensamento gritando na sua mente que luta contra o medo que está sentindo? E se eu te dissesse que essa luta para não sentir é, na verdade, o que alimenta a sua ansiedade? Pois bem, quando nós sentimos medos, nós, todo ser humano, sentimos medo. Porém, a questão é o excesso. O excesso de medo, ele vem como um sinal para o nosso cérebro de luta contra um perigo, que pode ter tido evidências. E esse perigo faz com que essa sensação desse perigo cause um aumento da ansiedade. É como um alarme de incêndio que começa assim, a ser disparado dentro de nós e aí começa a acelerar o coração, pressão muda e aquilo vai gerando um grande desconforto. Mas a questão é que ele em excesso, um alarme dele em excesso, ele gera muito desconforto e o aumento de ansiedade. Quantas vezes você já viu pessoas ficarem tão apavoradas e não saberem lidar com medo? O objetivo deste vídeo hoje é ajudar a você a aprender a acolher o seu medo. O medo em excesso não é bom, mas também nós precisamos fazer com que esse excesso de medo, ele pode influenciar no aumento da ansiedade. Então eu quero incentivar você a ficar aqui comigo para que até o final deste vídeo você aprenda uma técnica, uma ação para somar. E por que eu estou falando sobre isso? Eu, Ana Paula Porcino Pellens, psicóloga aqui neste canal, né? Eu estou falando porque estamos no mês de junho, um mês onde que algumas pessoas, se for fazer uma retrospectiva de janeiro para cá, elas podem dizer muitas coisas eu não tomei decisão devido ao medo. Medo de... E agora eu pensando nesse vídeo, o medo pode ser até um paralisador no realizar sonhos. Sim, já tem pessoas que podem ter tido medo de assumir, de fazer um concurso, um teste, uma prova, ou até mesmo um medo excessivo de se permitir se relacionar com alguém, ou um medo excessivo para estudar algo que gostaria. Eu não sei qual em que área da sua vida o medo tentou te paralisar. E eu quero dizer a você que não existe ninguém que não tenha tido alguma reação de medo em excesso. Lembrando que o medo, na sua normalidade, ele vem para até mesmo nos proteger, levar a pensar, refletir, mas a grande questão aqui são os excessos. O excesso. E você começa a observar, quando você está sentindo medo, quais são as emoções que geram mais em você? Você já parou para pensar que quando você está com medo, qual é o pensamento? Geralmente vem o pensamento, eu não consigo, eu não posso, não dá, estão me avaliando, eu não posso, sinto medo, e o medo vai gerando reações no físico também, tremores, o coração acelerado, mas a gente não pode deixar que isso tudo venha contagiar tanto o seu corpo que pode atrapalhar a sua forma de pensar, agir, porque daí começa a pensar sobre pensamentos tóxicos, pensamentos que são ruminadores, começa até a achar que estão te perseguindo, daí você começa a olhar para todo mundo que estão te perseguindo, e essas ações, infelizmente, são o combustível da ansiedade. Mas o nosso cérebro é lindo.
O nosso cérebro, ele tem a capacidade, sim, de mudar. Claro que o medo é um sinal para a nossa área das emoções, a amígdala, que é um sinal de alarme e perigo. Porém, muitas vezes o medo é irreal. Por isso que é muito importante você cuidar dos seus pensamentos. Sim, os seus pensamentos a respeito de você, a respeito das situações que te incomodam. Então, você ter o cuidar das suas emoções nesse aspecto é muito importante. Será que isso é verdade? Não. Se tem essa situação, o que eu posso fazer agora? Né? Escrever pode te ajudar, trazer reflexões sobre a questão, sobre esses impulsos, desses pensamentos que estão sendo gerados dentro de você. E a luta entre o medo e o acolhimento, às vezes as pessoas não lembram de se acolher. Mas é muito importante se acolher, porque assim como existe as coisas positivas da vida, também tem os lados que são os desafios, que muitas vezes vai chorar, que terá reações de medo, mas a grande questão é que o equilíbrio anda junto e acolher você é um fator muito importante. E o cérebro, existem várias técnicas na neurociência, quem trabalha com a MDR, eu sou uma das pessoas que trabalha com a MDR, temos ações que venham somar nesse acolhimento. E eu quero porque quando às vezes esses pensamentos é a parte racional, mas você pode aliviar as tensões, desde que você começa a aprender a fazer isso, porque precisa ser regulado, porque aquilo que o medo muitas vezes pode gerar desequilíbrio. E quantas vezes o desequilíbrio afetou a sua vida? E a questão é que o medo em excesso, ele paralisa ou as pessoas não vão gerando até gastos. Até agora eu pensei nisso, porque daí você tem que comprar isso, comprar aquilo, remédio para tentar, sendo que se você começar a criar um plano de intervenção, pode somar na sua vida de ter mais qualidade de vida. E eu quero agora colocar em prática com vocês uma atividade para somar. Pausa. Eu quero que você sente num lugar confortável. E você agora comece ou feche os seus olhos nesse momento e pense e respire fundo e solta o ar. Enche e solta o ar. Mais uma vez, enche e solta o ar. Enche e solta o ar suavemente. Coloque as suas mãos no coração. Né? Se você tiver a possibilidade de fazer a ideia do abraço borboleta, abraçar as suas mãos e você vai batendo suavemente. Respire fundo e solta o ar. E agora eu quero que você pense em um lugar seguro. Um lugar onde que foi especial para você, um lugar que transmite paz para você. Pode ser qualquer lugar. Para alguns pode ser o quarto, pode ser um contato, uma lembrança de um lugar que foi, na natureza ou com as pessoas. Mas todos nós temos um lugar. Talvez você fale, Ana, eu não sei onde está o meu lugar seguro. Mas há dentro de você, pense um ambiente que transmite segurança, paz para você. E feche os olhos e pense sobre isso, que são as memórias que estão lá dentro de você. E enche e solta o ar. Agora, eu quero que você pense com os olhos abertos ou fechados, você perceba agora uma atividade aonde que você já superou na tua vida. Se você teve medo, mas superou. Um exemplo. Quando éramos crianças, muitas crianças tinham medo de ir para a escola, mas superou. No início os pais tinham que deixar, ou a mãe, mas superou. Eu quero que você pense em uma situação
em que você superou um desafio, ou medo, e enche e solta o ar. Enche e solta o ar. Lembra que eu falei para você pensar num lugar seguro? No lugar seguro, se você falar assim, Ana, não achei nenhum lugar, olhe para uma direção aí onde que você está, no ambiente que você está, que transmite paz para você. Você pode olhar no lado esquerdo, direito, no centro, mas encontre uma direção que transmite paz e segurança. E novamente, agora, eu quero que você comece a escrever aí no seu papel. Mais uma coisa em que você superou. Eu superei. Tan, tan, tan. Escreve lá. Após você escrever, você vai fazer uma questão. Quando você pensa em medo, que parte do seu corpo que gera maior desconforto? E você vai observar. Se é lá no coração, um aperto, coloque a mão e você vai começar fazendo só uma massagem e você vai pensando nessas coisas que você escreveu, que mesmo com medo, você já superou. Que você já superou. Você já superou. Agora eu quero que você levante e comece a caminhar nesse ambiente que você está, pensando nas suas evidências da sua superação ao longo da sua vida, aquilo que você já superou. E pense que nessa situação da sua história hoje também é uma ação de superação. Uma superação de acolhimento, que quando você tiver medo, você sempre pode trazer à memória um acolhimento. Esse momento é real, essa situação, esse desconforto, porém eu posso aprender a lidar, eu vou conseguir me proteger, eu vou fazer, e sempre você vai pensar nessa questão, numa ação, respirando, trabalhando bem a respiração e também utilizando as estratégias cognitivas, evidências de fatos que mudaram a tua história. E essa caminhada que você vai caminhando, você vai pensando, eu me acolho, vai fazendo alongamentos, eu consigo fazer isso, aquilo. E cada vez que você vai fazendo essas ações, são pequenas atitudes para ajudar a você a se acolher e trazendo evidências. E em relação ao seu medo, aquilo que você tem que está paralisando, você pode buscar ajuda para começar a viver diferente, a colocar em prática aquilo que a colocar em prática as estratégias da inteligência emocional, neurociência, estratégias que trabalham a autorregulação para somar. A respiração é uma delas, o acolher é uma outra ação. E tudo isso vai potencializar mais saúde. E o vídeo ficou muito grande! E eu mudo a minha voz dizendo... Porque quando você pode superar, começa a vir um novo som, um novo tom da tua voz e você começa a verificar as coisas. O medo faz parte. Eu, Ana, sou psicóloga, mas todos nós, se eu posso olhar para a minha vida, o medo, eu sempre faço ações de acolhimento e continuo caminhando. E o que é mais gostoso é quando você começa a olhar, puxa, eu superei isso. Uau, aonde eu estou? E você pode caminhar lugares, mas se você precisa de ajuda, busque ajuda de um profissional, de um psicólogo que irá somar com você, de uma equipe multidisciplinar para ajudar a você a lidar com o medo, porque ao lidar com o medo você vai conquistar mais saúde e menos ansiedade. Abraços a vocês!